Boa noite, pessoal. Eu vou apresentar aqui o trabalho de estocásticos, que é sobre a caracterização e reconstrução de ruído para o experimento Signo. É um breve sumário do que vai ser dito, dizer sobre o experimento Signo e como que pode acontecer um ruído na leitura, a caracterização de tal ruído e, no final, uma conclusão dos resultados obtidos. Então, quais são os objetivos do experimento? O objetivo do experimento é provar a possibilidade de detectar partículas de baixas energias, principalmente uma partícula teórica, que é uma partícula de massa grande e pouca reação, que é a partícula teórica da matéria escura, né? Através de um detector TPC, que é Time Projection Chamber, que é uma câmara que, quando passa uma partícula dentro dela, ela deixa um rastro de luz através do efeito fotoelétrico, e em conjunto com o sistema de captura óptica SCMOS, que são as câmeras que vão capturar os fótons na passagem ali da partícula. Então, de onde é que pode vir esse ruído? Pode ter o ruído temporal e o dark signal, ou dark offset. O ruído temporal acontece quando o sinal recebido em cada um desses desses fotodetectores atravessa até o output. Esse é o ruído temporal que gera. E o dark signal, ele é um erro de calibração, que cada pixel ele tem um valor para o valor mínimo dele. E aí o valor mínimo de todo pixel não é sempre igual, por isso que dá esse ruído. Então, como é que foi aquisitado o sinal do ruído para fazer os testes, né? Tampa-se a câmera, mas não tem como garantir a não entrada de fótons, porque fóton passa em basicamente qualquer buraco, e inclusive tem alguns fótons que foram capturados aqui, como esses pontos brancos na imagem. Então, eles devem ser removidos para poder trabalhar a imagem corretamente, né? A primeira hipótese. Como sempre, né, a primeira hipótese é pensar, será que meu ruído é branco, gaussiano? É branco ou gaussiano, né? Assumindo que a intensidade dos pixels de cada linha como uma VA, a gente verifica a correlação para ver se as linhas estão correlacionadas. E dado a resposta, né, de correlação, é uma correlação muito fraca, cerca de 0.04, 0.05 ali. Então, não, as linhas não são muito correlacionadas, dá para classificar como independentes. E as colunas? Bem, as colunas apresentam uma coisa diferente, né? Uma simetria aqui, uma simetria com as pessoas mais próximas, né? Mas ainda assim é muito baixa a correlação dos dois, cerca de 0.1, e aí foi classificado como independente também para poder trabalhar melhor com esses valores. E depois verificou o espectro de intensidade do sinal, que é o valor de todos os pixels. Qual que é a distribuição dos valores de todos os pixels. E essa é a intensidade, né, o histograma da intensidade. Como a gente pode ver aqui na imagem, ele não parece gaussiano, principalmente por conta dessa bolota aqui, né? Mas fizemos teste KS e AD, que ambos rejeitaram a hipótese de ser gaussiano. Então procuramos uma PDF que satisfazesse a forma do sinal, né? Então, como é que determinamos a distribuição? Então, com a hipótese rejeitada, testamos todas as distribuições descritas no pacote de estatística do SciPy, um fit que envolvesse a PDF descrita pela intensidade. Todas as distribuições presentes no pacote foram rejeitadas no teste KS. Porém, visualmente, a distribuição original chamou a atenção para a possibilidade de uma soma ponderada de gaussianos, ou seja, uma distribuição Bernoulli-Gauss, que tem uma gaussiana com uma certa probabilidade e uma outra gaussiana com uma probabilidade oposta, né, para somar 1. E depois de fazer alguns testes,
e fitar as duas coisas, tivemos esses parâmetros que gerou nessa reconstrução aí, nessa soma de gaussianas. E a CDF, a gente pode ver também que é bem próxima. E depois, como a gente estava vendo a intensidade de cada sinal, procuramos a média, para ver como que é a variação da intensidade da média. E o valor médio da linha foi feito uma VA e vimos como que é a distribuição, tanto do sinal reconstruído como do sinal original. E percebemos que o sinal original ele segue alguma distribuição, que a gente não sabe qual que é ainda, e o sinal reconstruído, como ele é duas gaussianas, ele vai ter duas gaussianas justamente no ponto médio dele. E não é o original, então a gente teve que procurar uma distribuição de intensidade que seguisse aquele valor da média. Depois de executar o teste KS para as distribuições acessíveis, novamente, a que retornou o melhor valor P foi a distribuição genérica logística, com valor P de 9.7, 0,977, né? E essa é a expressão da genérica logística, e aqui tem a PDF do valor médio com a fitada, né? E a CDF das duas juntas. E estão tão casadas, né, que mal dá para ver a diferença. E agora, o que se tirou disso, né? Então a gente percebeu que a média não varia, que a média varia segundo a distribuição logística e os pixels variam com o Bernoulli-Gauss. Então, a média do Bernoulli-Gauss de alguma forma varia de logística. Então, para a construção do sinal, a gente vai ter 4 distribuições, que é 2 logísticas para cada média do Bernoulli-Gauss, e ainda tem o Bernoulli por cima, né? Que seria essas equações que descreveriam corretamente o nosso problema. E para futuramente, a gente viu que o sinal de ruído da câmera, como ele pode ser Bernoulli-Gauss e logístico, se a gente fizer apenas Gauss, estraga na média, e se fizer apenas logístico na média, estraga na intensidade geral. Então, para a reconstrução completa do sinal, para uma reconstrução que atinja os dois valores, deve-se propor um método de seleção para o valor médio, o valor médio de cada gaussiana, levando em consideração a distribuição genérica logística, para poder ajustar as duas distribuições e poder recuperar totalmente o sinal de ruído do nosso problema, né? É isso aí, muito obrigado, pessoal. Uma boa noite aí novamente. Quem quiser me mandar um e-mail, tiver alguma dúvida ou quiser falar alguma coisa, meu e-mail tá ali, ele é hiperlink, né? Só clicar aí que vai mandar um e-mail. E é isso. Muito obrigado.